Olá, meu nome é Valesca Almeida, sou arquiteta e empresária, hoje atuando como head de operações aqui na Tagarela Digital, que é especialista em lançamentos imobiliários. Eu sou natural de João Pessoa e esse primeiro vídeo aqui do canal é para trazer justamente os bastidores da minha vida pessoal e profissional e a gente poder se conhecer um pouco melhor. Desde muito cedo eu tive o contato com essa área da arquitetura através dos meus avós, que tinham gostos, hobbies e profissões um pouco ligadas à área. Então, meu avô era mestre de obras, só para contextualizar aqui um pouco, eu e minha irmã, nós sempre moramos com os nossos avós, saí de casa após a faculdade, mas minha referência, assim, sempre foram os dois, né? Então, meu avô era mestre de obras e ele sempre me carregava para as obras, sempre pedia para a gente estar ajudando quando ele estava fazendo alguma coisa em casa, reformando alguma coisa em casa. Ele sempre gostou de colocar a mão na massa mesmo para fazer. Já minha avó era meio aquele tipo de avó que é apaixonada por ficar mudando as coisas de lugar em casa. Lembra, quem não lembra daquelas cortininhas que ficavam abaixo dos armários, que ao invés de porta era um varão assim com a cortina estampada. Então ela gostava de sempre estar renovando, escolhendo tecido novo, sofá colorido, então tudo da época de quem é dos anos 90, né? Como eu falei para vocês, eu tenho uma irmã mais nova. Qualquer dia desses eu vou invadir a casa dela para mostrar os projetos que eu fiz por lá para vocês. É, Outras coisas também interessantes sobre mim. Eu tenho uma gata super fofinha. Confesso que eu tinha um pouco de aversão a gatos, mas depois que a Melina apareceu na minha vida, me apaixonei por gatos. Tenho também um bulldog francês super genioso, super levado. No meu tempo livre, assim, quando aparece um pouquinho de tempinho livre, né, eu gosto de andar de bicicleta, confesso, não tenho andado muito, mas gosto de atividades ao ar livre, gosto de cozinhar, modéstia à parte, cozinho até, ó, ok, como de tudo, e sou um pouquinho fissurada por doces, tenho tentado conter um pouquinho aquela vontade de cafezinho com doce, mas isso é o que me pega de jeito. E antes de seguir aqui com os bastidores da minha vida, nesse vídeo de apresentação, queria pedir para vocês curtirem o vídeo, seguir o canal, me ajudar a levar conhecimento para mais pessoas. Bom, e agora entrando na minha vida profissional, sobre essa minha veia empreendedora, confesso que carrego ela desde muito nova, né? Minha família sempre foi comerciante, e eu, em meio ao meu meio de convívio com os avós, tia, enfim, sempre fui estimulada a trabalhar, a juntar o meu dinheiro para poder investir em mim, comprar as minhas coisas. Quando criança, comprar meu material escolar. Às vezes eu queria um telefone diferente dos meus amiguinhos. Então, sempre tive o incentivo da minha família em fazer as minhas reservas e investir em coisas que não fossem tão fúteis. A arquitetura não era assim minha primeira opção. Eu entrei na faculdade muito cedo, acho que foi por acidente, na verdade, um pouco não, foi muito por acidente, deu super certo. Desde o ensino médio eu tinha em mente que queria fazer engenharia. Mesmo desde pequena, gostando muito de atividades criativas, amava desenhar, amava poesia, amava participar das atividades escolares, inclusive também participava do clubinho de matemática do colégio, onde tinha as Olimpíadas de Matemática. Então, por ter essa paixão também pelas exatas, na minha cabeça, eu acreditava que queria ser engenheira. Eu achava que o que o arquiteto faz era o engenheiro que fazia. E aí, um colega, na época, eu estava no segundo ano do ensino médio, e um colega me inscreveu para vagas remanescentes de arquitetura de uma faculdade, para eu começar a ter a vivência de como seria fazer uma prova de vestibular. Na época aqui na minha cidade, a gente estava fazendo a transição do PSS para o Enem. E aí ele me inscreveu para essa prova, dizendo que era para eu começar a me habituar só, né? E aí, um belo dia, a mãe desse meu amigo me ligou e dando os parabéns, ligando para minha mãe dando os parabéns, me pegou totalmente surpresa, porque como não era uma opção, para mim tinha sido só uma prova assim meio que por brincadeira,
eu não estava nem esperando o resultado, eu não sabia nem a data que ia sair o resultado. E aí minha mãe disse, filha, o que que você quer? Eu acho que vale a pena você tentar, vai lá cursar, você é jovem, o máximo que pode acontecer se você não gostar é você voltar a estudar um ano e entrar e você entra na faculdade no tempo certo. Então eu fiz então tá, né? Só que esse então tá foi, meus pais tiveram que me emancipar, eu tive que correr atrás para ver se fazia um supletivo para poder ter o diploma do ensino médio, para poder só assim conseguir me matricular na universidade. E aí nesse meio que acidente, entrei no curso, comecei a cursar e me apaixonei, me encantei. Então, nas primeiras cadeiras, pelo menos na grade da minha faculdade, a gente trabalha mais coisas criativas, desenhos manuais, coisas teóricas também, que eu gostava muito. E isso me encantou, esse mundo me encantou. Ver o que, que o arquiteto trabalha, ver o que, que a gente tem que desenvolver. E isso, eu comecei a entrar nesse universo e fiz, não quero sair mais daqui, me realizei. Então, estou até compartilhando isso com vocês porque eu sei que no ensino médio, às vezes, a gente fica muito perdido o que fazer. Eu não tinha noção nem da quantidade de profissões que existiam. E a gente fica só meio que centrado pensando naquelas profissões mais tradicionais e não tem, nem todo mundo tem tanto apoio, tanto acesso a conhecimento da gama de coisas que a gente pode fazer, né? E eu tive essa sorte e coincidência do destino que me trouxe até aqui. Pegando esse gancho aqui da faculdade, eu comecei a estagiar muito cedo. Desde que eu entrei no curso, eu tinha essa visão de que eu tinha que me preparar pensando num pós, no final, e me lançar para o mercado. Então, comecei a estagiar no primeiro período, também desde o início do curso, busquei fazer cursos extra, né, para poder aprender a mexer nos programas, poder aprender a desenvolver as minhas habilidades, fosse montar uma apresentação, fosse melhorar texto, enfim. E aí, mais para o final do curso, já na época de TCC, eu resolvi fazer coisas mais específicas ainda para poder me lançar. Então, comecei a buscar coisas como oratória, fiz um curso também de marketing digital e e-commerce, fiz outros cursos de liderança sistêmica, liderança organizacional. Então, várias coisas que iam me auxiliar nessa vida de escritório, que é totalmente diferente da faculdade. Como eu estagiava desde muito cedo, eu tive a oportunidade de migrar, passar por alguns escritórios, que também era uma vontade minha de conhecer as diferentes áreas de arquitetura, que é interiores, paisagismo, o arquitetônico mesmo em si. E aí eu tive essa preocupação de poder conhecer um pouco de cada área para saber o que, que eu iria atuar. Para vocês terem noção, no início, eu entrei na faculdade dizendo, eu não quero fazer interiores, não vou trabalhar com interiores. Vejam só, é basicamente o que eu trabalho hoje, né? Então, minha primeira experiência como estágio foi no escritório que basicamente só fazia mais coisas de interiores. E era engraçado até, porque eu criava meio que esse bloqueio e às vezes eu não me abria tanto para buscar referências, para realmente fazer acontecer naquela área, né? E só depois que eu tive contato com outras áreas que eu pude ver que realmente era algo que eu gostava de fazer. Eu vi o além daquele superficial que às vezes algumas pessoas passam, né, quando vão descrever para você. Então, era engraçado porque minha chefe na época, eu não entendia muito esses estilos de interior. Você imagina, terceiro período, você não sabe nem como corta um móvel, como é que desenha um móvel em corte. É uma loucura. Eu fui aprender como cortar a parede ainda, cortar forro de gesso. Então, ainda estava naquela vivência de começar a aprender, desenhar tecnicamente as coisas. E aí foi aflorando essa minha curiosidade por realmente entender como as coisas funcionam, né? O arquiteto, acho que nossa profissão, ela se resume nisso, entender como as coisas funcionam e você saber explicar e representar como fazer, né? Eu acho que esse é o resumo da arquitetura para mim. E aí fui tendo mais essa vivência, fui aprendendo como é que são os estilos de interiores, que cada escritório tem o seu estilo, que cada escritório tem a sua assinatura. E isso foi, no decorrer desse processo de 5 anos de curso, isso foi abrindo minha cabeça para o que eu precisaria quando saísse. Quando eu sair da faculdade, o que, que eu preciso?
eu preciso de uma rede social, que isso vai me trazer clientes, eu preciso criar conexões e relacionamento com pessoas, mesmo eu sendo uma pessoa extremamente introvertida. É, eu preciso ter uma vida social além do faculdade e trabalho. Eu confesso que eu me pego ainda pensando nisso várias vezes, mas é muito importante na nossa profissão. Eu preciso saber me comunicar bem, ter uma boa oratória, eu preciso saber convencer os meus clientes a colocarem as coisas que eu especifico em projeto, por exemplo. E eu não digo só no sentido de, vou especificar um mobiliário caríssimo. Não, não é isso. É você conseguir defender e saber argumentar e defender a sua proposta. Às vezes um cliente chega para a gente aqui no escritório, ele sabe o que ele quer, às vezes, mas ele fica confuso do que ele de fato precisa e o que o dinheiro dele pode realmente, de fato, executar. Então, é muito complicado a gente caminhar aí por essas etapas aí e daí entra a importância de você saber argumentar, saber se impor, se defender, mas também não atrapalhar as expectativas do cliente em relação ao produto do seu projeto. Nos últimos períodos assim da faculdade, eu já tinha contato com a vida profissional, assim, de arquiteto, fazia freelancer para escritório, fazia renda, eu me desdobrava em uma série de coisas, inclusive uma coisa interessante e meio louca sobre a minha vida é que no final do curso eu tinha 2 estágios. Eu sou meio doida mesmo, mas você imagina só, tinha um estágio que eu acho que começava às 10h30, ou era 11 horas, ou terminava de 3 horas, já começava no outro. Teve um período que eu estagiava meio que de noite. Eu disse, meu Deus do céu, essa pessoa é muito louca, porque eu vivi justamente essa fase de trabalhar ao mesmo tempo para 2 escritórios que atuavam com coisas diferentes, e teve uma hora que eu fiz, eu tenho que escolher ou eu vou ficar doida. Então, desculpa. Então, assim, já no final do curso eu já me senti, estou de fato preparada, né? E estava naquela onda de visitar lojas, de móveis, lojas de iluminação, conhecer catálogo, conhecer mostruários, ver o que realmente o mercado estava oferecendo para a gente especificar. E já junto com um colega de faculdade, que era o meu best, assim, para trabalhos, que a gente sempre fazia as coisas juntos, é, eu lancei a proposta para ele, tu devia ser meu sócio, amigo, vamos criar um escritório juntos. Nessa época de faculdade, eu sempre gostei de trabalhar em grupo, eu sempre me senti legal trabalhando em equipe, porque eu acho que é legal a gente ouvir opiniões diferentes e isso é construtivo para o produto final, sabe? Então, tinha essa visão de que eu queria ter um sócio, e aí lancei a proposta para ele, e aí uns meses depois, ainda antes de terminar o último período, ele disse, vamos fazer acontecer. Meu pai tem uma sala que ele disse que deixava a gente usar por um tempo, tem uns móveis velhos lá, aí a gente vai vendo, vai montando, vai vendo o que dá. E foi assim que surgiu o meu primeiro escritório, que não tinha o meu nome, não tinha o nome do meu sócio, nem os nossos sobrenomes. A gente tinha um pouco de preconceito em relação a usar o nome, pelo fato de, nós não somos de famílias tradicionais conhecidas aqui. E um outro fator também importante foi que, como ele já tinha, acho que 30 anos na época, 32 anos, ele era relativamente mais velho do que eu, e ele já tinha passado por outros cursos, já tinha tido empresa, então ele tinha uma veia mais empreendedora. E a gente tinha a noção de que a gente quer abrir um escritório, mas a gente quer lançar uma empresa. Então queria algo que continuasse vivo e continuasse ali, mesmo se um dia a Valesca saísse, se o Cláudio saísse, eu queria que aquilo continuasse, deixar a nossa marca de fato. E aí a gente contratou uma empresa de comunicação na época para fazer a sugestão de nomes. Foi um processo que eu acho que demorou uns 4 meses, 3, 4 meses, desde a gente teve a primeira apresentação, sugestão de nome, não gostamos de nenhum, o rapaz veio, voltou, apresentou outras defesas, fizemos estudo de mercado, enfim, a gente fez o passo a passo
mas ao mesmo tempo a gente já começou a pegar projetinhos e coisas para fazer, que apareciam, um amigo queria fazer alguma coisa, alguém queria fazer outra coisa, sim, coisas simples que vão aparecendo, mas que isso foi dando fôlego para a gente a fundar a Noma, né, que foi o meu primeiro escritório. Nossa ideia era justamente criar uma empresa, o Noma, e em cima disso a gente ter outras ramificações de negócios que a gente queria abrir juntos. Então, se eu queria lançar, sei lá, uma loja de móveis, seria Noma Móveis, supondo que não, isso não aconteceu, é só um exemplo, tá? Mas a Noma Social, que era a parte de comunicação, quando a gente lançou a parte só para redes sociais, e o Noma Art, que era o de arquitetura, quando a gente tinha. Então, só para não fugir um pouco, a parte de comunicação surgiu ainda para mim quando eu ainda estava em sociedade no Noma. Mas não contei para vocês como é que foi realmente o meu interesse, de fato, o estalo para ingressar nessa área, né? Fiz os cursos lá, como eu tinha dito, de marketing, mas na época eu estava passando por uma situação meio que emocional, psicológica um pouco complicada. E eu tinha na minha cabeça assim, eu quero um novo hobby, eu preciso ocupar minha cabeça, quero um hobby que vá me trazer conhecimento, vá me levar para algum lugar. E aí, na época, fiquei, será que eu vou virar ciclista? É, ciclista? Aí eu fiz, não, não, não. Meu sócio na época me botou muito medo, porque ele era super ciclista profissional, daquelas super bicicletas. E ele ficava dizendo, tu é desengonçada, tu vai cair, alguém vai te atropelar. E aí eu fiz, não, ciclista não. Aí eu fiz, vou estudar fotografia. E aí comecei a estudar fotografia, comprei uma câmera, fiz um curso, enfim. E isso foi, na época, em paralelo com o curso que eu estava fazendo, que tinha desenvolvimento de artes, desenvolvimento de sites. E eu comecei a dar dicas para um colega cliente, que na época era nosso cliente da área de alimentação. E aí, pela amizade, eu comecei a dar meio que uns toques, assim, tu poderia fazer uma campanha disso, tu poderia trabalhar isso na tua rede social, teu site, uma embalagem. E aí, na época, em paralelo, eu estava fazendo um projeto para a nova loja deles e eu sugeri, eu fiz, eu acho que, pelo que eu já conheço vocês, eu não acho que a identidade hoje está de acordo com a linha de vocês e até projetual que a gente está trabalhando. Eu acho que vocês estão numa nova fase. Enfim, comecei a trabalhar o projeto da nova loja, de tudo. Nesse meio tempo, ele me convidou para trabalhar meio que como um estágio de consultas, né? Para as redes dele, já que ele era um pouco distante dessa área de comunicação, tinha uma agência na época que trabalhava todo o material deles, mas dentro da empresa mesmo, hoje, mesmo tendo uma agência, tem que ter uma pessoa do cliente que aprova, né? Não existia isso na época. E eu passei a ser essa pessoa de estar coordenando, estar solicitando material para a agência, de estar revisando as coisas. E isso despertou em mim meio que uma paixão pela área também. Acho que tem um pouco a ver com a arquitetura. Na época a gente estava estudando retail design também, que fala um pouco da ligação entre áreas multidisciplinares de arquitetura, design, experiência do cliente, e eu fui me encantando por essa área. E aí, passado, assim, eu acho que uns 6 meses, 6 a 8 meses, eu já tinha deixado de fazer esse estágio, já tinha encerrado, inclusive, esse projeto com o cliente, e aí ele me liga me convidando para trabalhar e ficar responsável pelas redes dele, porque ele tinha resolvido encerrar, ou tinha acabado o contrato dele com a agência. E aí bateu o medo, né, em mim. Eu fiz, poxa, nunca trabalhei com essa área, não sou da área, fiquei com muito medo, porque eu também era muito nova, era meio que uma segura insegura. E aí eu fiz, poxa, eu vou entrar no mercado que não é meu, não sei nem como precificar isso, não sei como cobrar, não sei quais são os produtos realmente que as pessoas trabalham. E aí eu fiz, tá bom, vou tentar. Ele insistiu muito, eu fiz, tá bom, vou tentar. Aí na época eu contratei um estagiário para estar me ajudando nessa parte de mídias. E a gente começou com esse cliente, depois um outro cliente também, coincidentemente da área de alimentação, que a gente trabalhava a parte de arquitetura, ele convidou para fazer também o dele.
E aí eu comecei a me envolver assim nesse meio pela amizade, que a gente acaba virando amigo dos clientes, né? A arquitetura é processo, projeto que leva às vezes um ano, dois ou mais, e tem a questão da recorrência também. Então, por esse relacionamento com os clientes, por também estar ingressando nesse mundo da fotografia, eu mesma gostava de ir lá fazer foto, de fotografar, de testar, de às vezes eu mesma comprar um produto e testar em casa. Isso foi criando um elo entre essa parte de atendimento que eu gostava de fazer com o cliente e a parte de comunicação, de solucionar problemas, né? E aí, cada vez mais eu conseguia enxergar arquitetura e comunicação junto, arquitetura e comunicação junto. E aí, depois de quase 3 anos de escritório com o Plaucio, que foi uma época que me trouxe muita experiência, muito conhecimento. Eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito nada diferente. Acho que foi extremamente necessário essa bagagem para eu estar aqui onde eu estou hoje. E aí, após 3 anos, na época de pandemia, a gente estava inclusive lockdown, eu decidi encerrar a sociedade. Estava no momento que a gente estava assim um pouco em ritmos, tínhamos perspectivas de futuro um pouco diferentes e eu queria ingressar e apostar mais nessa área de comunicação numa outra pegada, né? E aí encerrei a sociedade, acho que em novembro, final de novembro, início de dezembro de 2020. É, e eu tinha na cabeça, não quero abrir o escritório, não quero que seja Noma, não quero continuar com Noma. Na época eu deixei a marca, deixei tudo com ele. E eu fiz, eu quero, porque quando eu trabalhava como arquiteta com o Noma, as pessoas sempre me procuravam, diziam assim, Valesca, eu nunca lembrava o nome do meu escritório, sabe? E eu ficava, poxa, preciso um dia, se eu for trabalhar isso diferente. E aí, quando eu desfiz a sociedade, eu fiquei no limbo, assim, por um tempo. Eu fiz, que nome colocar? A gente fica, meu Deus do céu, fica assistindo filme, TV, buscando palavras, qualquer palavra. E eu já tinha em mente que eu queria uma palavra que fosse brasileira, uma palavra fácil. Queria uma palavra, algo engraçado, que fosse uma palavra também, que tivesse o som forte e que tivesse totalmente a ver com a área. E principalmente que fosse feminina, né? Eu queria começar a trabalhar essa personificação da marca voltado para algo feminino. E aí surgiu um insight um dia, eu acho que estava assistindo TV, e aí surgiu essa palavra, tagarela. E eu fiquei, poxa, será que não é muita bobagem, não muita leseira? E eu não quis dividir isso com ninguém. Eu lembro que na época, eu estava me lembrando disso ontem, eu não quis compartilhar nem com amigo, nem com família, nem com ninguém, porque eu fiz, poxa, se eu for ficar dividindo, falando isso para outras pessoas, eles vão ficar colocando defeito, vão ficar rindo, e isso vai demorar mais a minha escolha. Eu fiz tagarela, tagarela, joguei para os meninos do escritório, acho que na época tinha uns 3 ou 4 estagiários barra funcionários também, e aí eles abraçaram a ideia. Eu só precisava achar a ramificação, né? O tagarela precisa ter alguma coisa que ligue também diretamente à área. Aí surgiu o digital. E eu pensei na boquinha, né? Eu cheguei para o meu funcionário da época que desenvolveu a logomarca, que inclusive, obrigado, Matheus. Muito obrigado, Matheus Félix. Eu amo até hoje. Acho que foi muito assertivo desde o início. Mas surgiu a tagarela digital. E aí, na época, eu achei engraçado, porque o pessoal do escritório, ele abraçou muito a marca, e foi o que me deu mais certeza de continuar sendo a tagarela digital. Porque eles criaram a marca, né, a boquinha, aí tem as cores, tipografia e tudo. E aí eles tinham um telefone do escritório que eles entre si ficavam, passa o tagafone. Então, eles começaram a usar o nome da marca do escritório para o dia a dia. Isso foi o que me deixou assim apaixonada. Eu lembro na época que teve uma confraternização, a gente fez uns adesivos para os copos que eles colocavam blá, blá, blá. Ou tinha outra hashtag que eles usavam que era o tá, vírgula, galera. Então, eles passavam o dia brincando entre si. Tinha um funcionário, acho que era Vinícius, ele gostava muito de brincadeira, assim, alfinetar os outros no dia a dia. E eles começaram a se apropriar da marca. Isso foi o que me deu motivação e mais certeza de que é tagarela, é tagarela. Às vezes, quando alguém brincava, eu fiz, é tagarela. Ficou e a gente vestiu de fato a camisa tagarela digital. Então, nessa época, pós encerramento de sociedade, eu tive esse start, meio que esse fôlego, que a gente fica meio um pouco desanimada, né? Poxa, recomeçar, fazer tudo de novo,
escritório, montar, eu tive que montar uma nova estrutura física, mas esse fôlego, esse ânimo, principalmente pós-pandemia, e a felicidade também de poder ter tido a oportunidade de continuar trabalhando, foi um fato que me deu muita motivação. Enquanto eu via minha família, minha mãe, no caso, ela tem um restaurante na praia, impedida de trabalhar por meses, foram meses aqui fechados, sem funcionar, e a família toda dependia meio que basicamente dessa renda, e eu poder ter a oportunidade de continuar trabalhando, ainda tinham demandas, a gente flexibilizou com alguns clientes de não pagar ou pagar metade, pagar o que der. Eu realmente tentei manter ao máximo os serviços dos clientes e graças a Deus consegui segurar isso por um tempo, reduzir, obviamente, custo de vida, abdiquei de muita coisa. Foi um momento muito estressante, muito, mas muito estressante mesmo, onde eu fiquei me perguntando muita coisa, saí de um relacionamento também complicado, e eu usei isso para me dar forças para focar na minha vida profissional. Então, comecei a investir na área de comunicação. Na época, inclusive, eu dei PT no meu carro, tá? Então, obrigada a Deus. A gente fica se perguntando, poxa, por quê? Eu já estava num momento ruim, aí bati o carro, não tinha seguro, tá? Meu carro não tinha seguro. O carro que bateu atrás de mim tinha, graças a Deus, e foi uma pessoa super solícita na época, porque bati o carro desesperada na BR, não sabia o que fazer, nunca tinha batido, super nervosa. O meu namorado na época desceu e fez fazer o quê? Eu não sabia o que fazer. Aí o cara fez, tira foto das placas, pega aqui meu telefone, fala com o meu agente de seguro. E aí, depois de um tempo, recebi o dinheiro desse carro, que não era lá tanta coisa, mas isso foi o que me ajudou a investir mais em arquitetura, no caso, no meu novo escritório e na Tagarelas. Às vezes a gente não entende o que acontece na nossa vida de ruim, mas se a gente ficar só pensando no lado ruim e não correr atrás, as coisas não vão mudar, a realidade não vai mudar. Então, eu usei esse fôlego aí de várias coisas ruins acontecendo além da pandemia para focar em mim, focar no meu trabalho. Então, corri atrás de oportunidade, eu abracei de fato o que aparecia de oportunidade. Confesso que baixei a cabeça muitas vezes para um cliente ruim, para um trabalho ruim, para um desconto que eu não deveria ter dado, mas tendo em mente justamente o que eu queria ali de futuro. Estou fazendo isso agora, mas não vou continuar por muito tempo. Isso aqui vai me levar a lugar X e eu vou me posicionar. Então, era essa visão que eu tinha. E cá estamos hoje. Então, já deu para ver que eu tenho muita história para contar, mas esses assuntos vão ficar para outros vídeos. Então, não perde aqui, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e eu te vejo na próxima. Beijo.